Pois não? O Paulo também pediu para te avisar que ele tá com esse mesmo problema dessa internet hoje. Tá, sem Parece que problema. o aparelho lá tá com defeito. Tá, sem problema. Beleza. Beleza? Problema algum. Obrigado aí pelos recados aí. Isso é importante, eu acho importante. A turma de vocês está sendo muito presente nas minhas aulas. Eu tenho gostado da turma. A gente não teve a felicidade de estar convivendo, né? Eu não conheço o rosto de todo mundo, de vocês. Já conheço a voz de alguns pelo nome, pelas dúvidas que fazem, mas está sendo bom. Eu espero que a gente esteja aprendendo, tá? Estou em dívida com vocês com relação à correção do trabalho e correção da prova, mas essa semana tem um feriado, eu vou acertar isso tudo e divulgo os resultados, beleza? Tranquilo. Eu vou compartilhar minha tela. Qualquer problema que vocês não tiverem assistindo, vocês me falam. Eu estou abrindo aqui a NBR 5410 e ela. Vou anotar as páginas aqui, página 115. Com relação ao dimensionamento do condutor fase, nós aprendemos na aula passada aquelas metodologias, né, pelo critério de capacidade de condução de corrente, capacidade mínima e capacidade mínima de corrente e capacidade de condução de corrente. Falta o método de queda de tensão que eu vou explicar numa próxima aula. Eu quero falar com vocês hoje sobre o dimensionamento do condutor fase neutro e do eletroduto, que são dimensionamentos fáceis aí de se fazer. Basta consultar a tabela da norma 5410. Deixa eu só achar aqui, está na página 115 da norma. Página 115. Então aqui está a tabela 48. Então, o dimensionamento do condutor neutro, a gente não precisa de desenvolver, né, todos aqueles critérios de dimensionamento de condutores elétricos conforme se refere a 5410. Basta a gente fazer uma comparação da seção nominal do condutor fase dimensionada e realizar a consulta dessa tabela 48. Então vamos imaginar que nós calculamos um condutor fase, né, dentro do critério de capacidade de condução de corrente. Nós chegamos a um condutor fase de 6 milímetros quadrados. 6 milímetros quadrados. Então a gente chegou a um condutor fase 6 milímetros quadrados. Qual seria o condutor neutro? Né? Qual é o condutor neutro para esse circuito que tem uma fase de 6 milímetros? Eu venho na tabela 48 da 5410 e vou interpretar essa condição aqui. Toda vez que eu tiver um condutor, né, essa é a seção do condutor fase, menor ou igual a 25, o condutor, a seção do condutor reduzida a neutro, né, a seção do condutor vai ser a mesma do condutor fase. Então, olha, de 25 para baixo, né, do condutor fase, abaixo de igual, né, 25 para baixo do condutor fase, o neutro terá a mesma seção nominal. Então, se a gente voltar aqui no meu exemplo, se eu tenho um condutor de 6 milímetros, o condutor fase, o condutor neutro, também será de 6 milímetros. Por quê? Ele satisfaz aquela condição da seção do condutor fase ser menor ou igual
ao condutor, a 25. Né? Ele satisfaz essa condição. Então, meu condutor neutro é de 6 milímetros. Se eu tenho um condutor fase de 10 milímetros, né? Se eu tenho um condutor fase de 10 milímetros, qual vai ser a seção do meu condutor neutro? Fase de 10, qual seria a seção nominal do meu condutor neutro? A seção nominal do condutor neutro vai ser 10, porque 10 é menor do que 25. Então, meu condutor neutro será de 10. Se o meu condutor fase, em vez de ser 10, agora é 25, qual será a seção do condutor fase? Então aqui eu tenho 25. Qual será a seção do condutor neutro? Consultando a tabela da 48 da norma, é igual a 25? Então vai permanecer ainda a mesma seção nominal do condutor fase. Então, o condutor neutro 25. Agora, né, se a gente for pensar aqui, se eu encontrei uma seção nominal de 50 milímetros do condutor fase, 50 milímetros, aqui eu coloquei errado, né? 6 milímetros quadrados, 6 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 25 milímetros, 25 milímetros, 50 milímetros quadrados, o condutor fase. Se o condutor fase é 50 milímetros, qual será a seção nominal do condutor neutro? Então eu trabalho com a condição na tabela reduzida. Olha, um cabo de 50 milímetros fase, eu posso adotar um neutro de quanto? 25. Tá? Então o neutro aqui, quando a minha fase é de 50, o meu neutro ele pode ser de 25 milímetros. 25 milímetros. 25 milímetros. Nós vamos agora aqui, voltando aqui à tabela da página 48, vocês vão observar o seguinte, olha, quando eu tenho um cabo de 70 fase, a seção nominal é 35. Quando eu tenho um cabo de 95, a seção nominal do condutor neutro é de 50. Quando eu tenho uma fase de 120, o condutor neutro é de 70. Condutor fase de 150, o neutro permanece 70. 185 condutor fase, 95. Então a gente vai aqui na tabela até 400 e a forma da gente estar dimensionando esse condutor neutro é de acordo com a tabela 48 da 5410, essa consulta direta. Já o condutor, alguma dúvida com relação ao uso dessa tabela? Não. Ficou claro, né? O condutor terra, tá? Que é o cabo PE, que é o cabo de proteção. Então, quando eu estou falando condutor terra, não é o cabo que vai estar enterrado no solo. É o cabo verde, né? Que vai estar circundando a sua instalação elétrica. Então, esse cabo de proteção, que é o cabo que a gente chama de cabo PE, você vai consultar a tabela da página 150. Página 150. Então, olha só.
seção dos condutores da fase em milímetros, quando for menor ou igual a 16, vai ser a mesma seção do condutor fase. Então, se a minha fase, né, é 16 para baixo, eu vou ter a mesma seção do condutor fase. Então, se a gente voltar no nosso exemplo, nosso exercício aqui, se eu tenho o condutor fase de 6 milímetros num circuito, o condutor PE, condutor de proteção, também vai ser 6 milímetros, tá? Então, o condutor PE de 6 milímetros. Se eu tenho a fase de 10, o condutor PE vai ser também de 10 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros. Se eu tenho um condutor fase de 25 milímetros, tá? Se eu tenho um condutor fase de 25 milímetros, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá consultar a tabela. Então, minha regra aqui já muda. Eu já não vou estar olhando a primeira linha da tabela 58. Eu tenho que passar para essa análise aqui, ó. Se 16 for menor ou igual ao condutor fase, né? Se 16 for menor do que a fase e menor ou igual a 35, ou seja, meu condutor ele é maior do que 16 e é menor ou igual a 35, eu vou usar meu condutor fase de 16, tá? 16 milímetros. O condutor terra PE de 16. Então, nesse caso aqui, meu cabo é de 25. Se meu cabo é de 25, meu condutor 25 é menor que 35. Se é menor do que 35, eu vou usar o condutor de 16 milímetros. Então, para essa condição, eu vou estar usando um cabo de 16 milímetros quadrados para o condutor de proteção. 16 milímetros, condutor PE. Condutor PE. O condutor fase, num circuito de 50 milímetros, a gente vai ter, né, fase 50, o neutro a gente viu na tabela que é 25, e o condutor de proteção, se eu chego no cálculo de um circuito onde 50 milímetros é o condutor fase, vou vir aqui na tabela, olha, se o condutor fase é maior do que 35, eu vou dividir a seção nominal do condutor fase por 2. Então, se o meu condutor fase é 50, 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, meu condutor PE, para um cabo, para um circuito onde a fase foi dimensionada 50, eu tenho um cabo de proteção de 25 milímetros, tá? 25 milímetros. Então, para dimensionamento do condutor neutro, para dimensionamento do condutor fase, a gente utiliza essas tabelas que está na norma que vocês já possuem. Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não? Ok. Então, eu quero falar um pouco com vocês agora sobre dimensionamentos de eletroduto, tá? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o site aqui. Nós temos, tá, vários tipos de eletroduto. Nós temos os eletrodutos de aço galvanizado, né, de aço. Nós temos os eletrodutos de PVC, tá? Então a gente tem aqui os eletrodutos de PVC flexível, de PVC rígido, da linha
várias conexões, eletroduto flexível expirado de PVC, aí vem as conexões, né? A gente tem vários tipos de eletroduto e cada um deles tem uma certa aplicação, tá? A gente tem alguns tipos de aplicações. Então, o que são eletrodutos, né? O fabricante aqui ele faz uma definição interessante. Eletrodutos são conduítes que carregam os fios e cabos. Normalmente tem a seção circular e sua principal função é proteger e conduzir os condutores elétricos. Além disso, a retirada da entrada dos condutores por puxamento. Então, o eletroduto ele vem com o objetivo de realizar a proteção mecânica desses cabos. Dentro de uma edificação, a gente não, dentro dos modos de instalação da NBR 5410, os cabos não devem ser instalados de forma expostas. O cabo, a gente não deve instalar ele diretamente fixo em uma parede, um cabo aí de 450 a 750 volts. Então a gente precisa de ter eletrodutos para garantir essa proteção mecânica. Os eletrodutos, tá, eles são fabricados de acordo com normas. Então a gente tem que pensar o seguinte: toda vez que eu vou trabalhar com eletroduto, eu tenho que entender qual ambiente que eu vou estar utilizando. Então o fabricante aqui, olha, ele fala benefício de se usar a escolha perfeita. Então a gente tem eletrodutos feitos de inox, eles são eletrodutos, se a gente for olhar com relação a custo, é um eletroduto caro. A gente não vai comprar um eletroduto de inox para fazer uma instalação que não se exija que esse material seja feito dessa forma. Aonde você utiliza um eletroduto de inox? Eu tive problema em uma fábrica onde tinha vapor que provocava corrosão de estruturas metálicas. Então, como o inox tem um baixo teor de carbono, ele não oxidava, igual seria um de aço galvanizado. Então, naquele local específico onde a gente tinha esse problema de corrosão por ácido, a gente utilizava esse tipo de eletroduto, tá, em aço inox. Exemplo, maresia, né? Edificações próximas ao mar. Você vai ter que utilizar materiais que sejam compatíveis com a agressão física do ambiente. A salinidade ali do ar ele vai gerar uma oxidação mais rápida e você vai perder esse eletroduto se ele for feito de aço galvanizado. Nós temos aqui os eletrodutos de alumínio, e vocês vão estar vendo as normas, tá? Aqui a norma 5598 e a norma 5624 e a 5597. Então, quando a gente vai especificar esse eletroduto, exemplo, essa norma aqui, ó, 5598, é para ambiente de atmosfera explosiva. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo um projeto para uma refinaria de petróleo. Eu estou fazendo um projeto para um local onde vai ser um reservatório de gás. Eu vou preocupar com a relação de conter o centelhamento elétrico dentro desse eletroduto. Então, se eu tenho uma preocupação em garantir que o centelhamento elétrico que venha ocorrer tem que ficar contido na minha proteção, no meu eletroduto, eu tenho que estar utilizando a 5598. Não sei se alguém já trabalhou com isso, mas vocês vão ver que quando você pegar um eletroduto da 5598, um da 5624 e uma da 5597, você vai perceber o peso é muito diferente. A espessura da parede, né, do tubo, que a gente fala do schedule do tubo, que é a espessura, é muito, muito maior, tá? É muito maior. Então, os eletrodutos, eles são fabricados de acordo com os diâmetros, né, com os diâmetros aí estabelecidos. Então, a gente tem eletrodutos aqui de 0,5 polegada e eletrodutos de 6 polegadas. Para esse fabricante aqui, nós temos essa gama de dimensões. Os eletrodutos de PVC, e a gente vem falar aqui das linhas dos eletrodutos flexíveis, né? PVC flexível, que é
comum utilizado em nossas edificações, na parte de construção civil de casa, né, prédios, a gente utiliza aí da norma, são fabricados de acordo com essa norma aqui, 15465. Então esses eletrodutos, tá, eles não são para ser instalados de forma aparente. Quando eu quero fazer uma instalação aparente, eu vou ter que usar um eletroduto galvanizado ou um eletroduto de PVC rígido. Eu nunca posso deixar esses eletrodutos, tá, aparente, porque eles não são fabricados para suportar qualquer impacto mecânico externo que possa ocorrer. Então, imagina se eu coloco uma instalação aparente de eletroduto, desse tipo de eletroduto, em um local onde as pessoas têm o hábito de encostar na parede, ato de vandalismo está sujeito a acontecer. Então, a gente não coloca esses eletrodutos instalados de forma aparente. Quero abrir o eletroduto rígido. Então, o eletroduto rígido, fabricado na norma 15465, que são os eletrodutos de PVC, esse aqui eu já consigo instalar de forma aparente. Tá? Consigo instalar de forma aparente. Ele é isolante, rígido e não propaga chama. Né? Se não propagar chama, caso venha ter um incêndio, ele, assim que se extinguir o calor, ele não permanece aceso com chama. Instalação indicada para baixa e média tensão é áreas externas ou internas. Então esse eletroduto são os eletrodutos de PVC rígido. Só vamos voltar aqui na Deixa eu ver se eles tinham um descritivo aqui para algum comentário específico dele, mas parece que não tem. Aqui, ó. Não propaga chamas, alta flexibilidade, não amassa e atende a norma 1654, né? Aqui ele já nem fala com relação à recomendação, com relação do uso externo, porque esses eletrodutos são utilizados todos de forma interna. Então, como que a gente dimensiona um eletroduto, né? Uma rede de eletrodutos? Como que a gente faz esse dimensionamento? A NBR 5410 ela orienta que a taxa de ocupação de um eletroduto ela ficaria de 40%, tá? E 60% livre. A gente observa que em muitas edificações a taxa de ocupação aqui fica bem próxima de 100% e não é o ideal. A taxa de ocupação dentro de um eletroduto, né, com os condutores, eu tenho que ter 40% dos condutores e 60% com o de espaço livre. Por que isso? Né? Por que esta condição? Nós precisamos de garantir que a corrente elétrica que venha passar por esse cabo, o somatório dos campos eletromagnéticos que se venham ocorrer, não provoque o aquecimento, né? Não gere um aquecimento que venha interferir ou dificultar a passagem da corrente elétrica. Então a gente vai colocar sempre uma taxa de ocupação dentro de um eletroduto de 40% ocupado. Esse slide aqui eu escaneei a página do livro do Hélio Kreder, Instalações Elétricas Prediais, e tem a prescrição de cálculo, tá? Como se faz esse cálculo de dimensionamento dos eletrodutos. Então eu vou passar os slides para vocês. Vocês vão estar fazendo
a análise, mas eu não vou entrar nesse critério de dimensionamento aqui. Por quê? Nós temos uma tabela, mais à frente aqui eu vou mostrar, a gente tem uma tabela que a gente consegue fazer esses cálculos sem a necessidade de estar, sem a necessidade da gente estar tendo que ficar trabalhando com essa equação matemática. Então vou trabalhar direto com a tabela. É apenas para vocês observarem que o dimensionamento, né, as dimensões internas dos eletrodutos e suas conexões devem se permitir que, após montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanta área máxima ser utilizada nos condutores, aí incluindo o isolamento, deve ser 53% no caso de um condutor, 31% no caso de 2 condutores e 40% no caso de 3 ou mais condutores. Então é muito interessante quando você vai fazer uma reforma de uma casa, de uma edificação, você tem necessidade de reformar ou lançar um novo circuito, você tem disponibilidade na rede de eletrodutos. Por isso que na hora que você vai projetar a sua instalação elétrica, é importante você preocupar com quantidade de condutores elétricos que você está distribuindo. Então você montar uma rede de eletrodutos, onde você vai flexibilizar caminhos diferentes para chegar em um determinado ponto, e gerar uma opção de distribuição de circuito, onde você não vai acumular que dentro de um eletroduto tenha vários condutores, você vai reduzir a questão da seção nominal do condutor, no caso dos fatores de agrupamento, e você vai estar conseguindo manter a normatização, que é a taxa de ocupação de 40%. E toda vez que você precisar de lançar um condutor elétrico, você vai conseguir, né, fazer esse retrofit, né, fazer essa mudança na sua instalação elétrica sem ter muito impacto, porque a tubulação ela é embutida na laje. Então aqui eu estou mostrando fotos de uma obra com a rede de eletroduto montada, justamente com as caixinhas, né, no teto e a rede de eletroduto. Eu quero chamar a atenção para vocês que nessa edificação, nessa obra, foram utilizadas mangueiras, tá? Como elemento sendo conduíte, como sendo eletroduto. Essas mangueiras aqui não estão especificadas com as normas. Então, se essa edificação fosse avaliada, né, ela não tem certificação. Não, todos esses eletrodutos aqui não estão certificados. E o que quer dizer isso? Se um dia essa caixinha aqui sofrer um curto-circuito e o seu cabo, né, gerar um aquecimento, essas mangueiras aqui elas não têm características de não ser propagantes da chama. Então elas vão se incendiar e alastrar o fogo para a sua edificação no interior aí da laje. Então por isso a preocupação de especificar e trabalhar com componentes determinados pela norma, que de fato são componentes para compor uma instalação elétrica. No momento que você faz esses tipos de improvisos, você está colocando em risco a sua edificação e usuários que vão estar ali ocupando essa casa. Ok? Quem nunca viu a montagem de redes de eletroduto para bater uma laje é dessa forma da forma que faz. No dia que vai concretar, tem que amarrar isso muito bem amarrado, né? Essas mangueiras aqui elas são muito bem amarradas na ferragem, porque o pessoal do concreto aqui dança samba aqui em cima. Então, se você não fixar bem, rebenta tudo. E o concreto vai por cima. Depois que você concretou, você não tem como quebrar para poder fazer de novo a rede de eletroduto. Então, tem que ser muito bem feito essa hora. E tem que ser muito bem observado no momento que está sendo concretada essa laje. Então, com relação às tabelas,
né, que eu comentei com vocês do dimensionamento do condutor, do eletroduto. Então, quando eu quero dimensionar um eletroduto de PVC, pode ser aquele eletroduto flexível. O que eu quero dizer aqui? Olha, eu tenho um número de condutores passando por um eletroduto. E aqui eu tenho a seção nominal. Então vamos imaginar, quando eu tiver 3 condutores de 1,5, então se eu tenho 3 condutores, fase, neutro e terra de 1,5, passando em eletroduto, para me garantir aquela taxa de ocupação de 40%, esse meu eletroduto tem que ser de 3/8. Se eu tivesse, por exemplo, levando um cabo de 4 milímetros, 3 cabos de 4 milímetros, também eu ia estar usando uma seção nominal de 16. Tá? O que eu vejo no aspecto prático, da questão prática? Não trabalhe com eletrodutos menor do que 3/4. Mesmo que o seu trecho, o seu cálculo aqui vai indicar um eletroduto de 3/8, de meia, não trabalhe com menos de 3/4. Sempre trabalhe com menos de 3/4. Por quê? Você garante uma flexibilidade melhor depois na sua montagem. Você garante uma flexibilidade de execução de obra melhor. Então, você tendo condições de colocar o eletroduto de seção nominal maior de 3/4 para montar suas redes, é o ideal. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: as lajes, né, se você for observar aqui, ó, as lajes elas vão ter, né, uma altura aqui de 10 centímetros, de 7 centímetros. Então, o tamanho do eletroduto, né, se eu usar um eletroduto aqui acima de 1 polegada, provavelmente essa laje ela vai ficar poderá aparecer trincas, tá? E essas, não que a laje vai cair, mas vai provocar vazamento nessa laje. Então, se ela não tiver cobertura, é algo também de preocupação. Então, isso é uns pontos práticos. Então, até 1 polegada, então é bom avaliar essa altura da laje, se a altura vai ser de 7, se vai ser de 8 ou até menos, né? Isso aí depende do projeto do engenheiro civil. E nós vamos estar concretando, mas preocupe com o diâmetro do cabo, do eletroduto. Sempre preocupe com o diâmetro do eletroduto. Nessa outra tabela aqui a gente fala de aço carbono e é a mesma consulta, né? Se eu tenho aqui um cabo, se eu tenho 7 cabos de 10 milímetros, né, passando no eletroduto, para mim garantir aqueles 40%, eu vou estar usando um eletroduto de 31 milímetros. 31 milímetros equivale a 1 polegada, ok? Então a gente trabalha com essas tabelas. Eu tenho uma planilha de Excel também que a gente consegue estar fazendo os cálculos através dela. Depois eu vou encaminhar. Então vamos fazer um exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui quantos condutores elétricos, né? Eu tenho o circuito 5, que é 4 milímetros. Eu tenho o circuito 6, que é 2,5, e tenho o circuito 7, que é 6 milímetros, que é 7 milímetros. Qual que é o diâmetro desse eletroduto? Se nós tivéssemos só um cabo de 4 milímetros, né, se a gente fosse imaginar que só o circuito 5 tivesse aqui, nós iríamos dimensionar da seguinte forma: um cabo de 4 milímetros, três cabos de 4 milímetros, então 4 milímetros. Vou traçar aqui a minha, porque a caneta aqui. Então, se eu tenho aqui 4 milímetros, 3 condutores, está dando 16.
16 3/8. Então eu não vou usar um cabo de 3/8. Eu vou estar um eletroduto de 3/8. Eu vou estar trabalhando com um de 3/4, ok? Com de 3/4. Só que nesse trecho, o que eu tenho? Eu tenho 6 condutores. Então o que eu faço? Eu tenho aqui 9 condutores. Eu vou pegar o condutor de maior seção, que é 6 milímetros. Vou pegar esse condutor de 6 milímetros. Eu vou enxergar que aqui está passando 6 cabos de 6 milímetros. Então eu vou pegar o condutor de maior seção nominal. Eu vou pegar o condutor de maior seção nominal, 6 milímetros. Quantos eletrodutos passando? 9. Então vem aqui na tabela. Então eu tenho 9 condutores, ok? Então eu vou enxergar essa coluna, 9 condutores. Então estou enxergando essa coluna. E esses cabos são de quanto? De 9 cabos de 6 milímetros. Então eu vou analisar aqui esse trecho. Então, qual é o diâmetro do meu eletroduto para atender essa condição? De 32 milímetros. Então, eu vou estar adotando um eletroduto de quantas polegadas? De 1 polegada. Então, o dimensionamento desse exercício aqui, ó, desse exemplo, qual que seria o diâmetro, né, do meu eletroduto? 1 polegada, tá? Seria de 1 polegada. Aprendi a fazer isso agora aqui. 1 polegada. Então, o que eu quero fazer para passar para vocês? Amanhã eu vou deixar a aula. Eu vou passar um trabalho amanhã. Vocês vão dimensionar os condutores pela capacidade mínima e a capacidade corrente. Ok? Vocês vão estar... Então, o que eu quero fazer? Eu preciso que vocês, de fato, eu tenho que perceber que vocês aprenderam a dimensionar os condutores elétricos pela capacidade de condução de corrente e a capacidade mínima. Então, eu vou passar amanhã uma planta baixa com um quadro de cargas. Esse quadro de cargas você vai ter a potência, vai ter a rede, vai ter tudo certinho para você fazer o dimensionamento de cada circuito, os condutores de cada circuito. E feito isso, na terça-feira a gente vai fazer uma live. Então amanhã a gente não faz live. Amanhã eu vou deixar a aula para vocês fazerem esse dimensionamento. E na próxima semana a gente vai fazer o dimensionamento por queda de tensão. Aprendendo dimensionamento de queda de tensão dos condutores, nós vamos aprender a dimensionar o disjuntor, aí depois o padrão de entrada, e eu vou dar um trabalho final para vocês, tá? Eu não vou dar trabalhos picados dessa vez não. O que é esse trabalho final? Então vocês já até podem começar já a desenvolver. Eu quero a planta da casa de vocês, a planta baixa da casa de vocês, onde vocês moram, e vocês vão fazer um projeto elétrico utilizando todas as características que nós estamos aprendendo aqui conforme a NBR 5410. Então vocês vão avaliar a necessidade de se inserir mais circuitos, né? Quantos circuitos deveria ter certificação, vai dimensionar os condutores elétricos, vai dimensionar um novo padrão de entrada, né, que a gente vai estar aprendendo, e isso vocês vão me entregar uma semana antes da prova, ou seja, as 2 aulas antes da prova, vocês vão me passar, vão me mandar. Tá? Aí a gente acerta essa data. A gente está indo para o mês de novembro.
Então eu acredito que as provas finais desse período devem ocorrer lá para o início de dezembro ou final de novembro. Então a gente está próximo disso. Ok? A gente está próximo disso. Ô professor, Sim. nesse caso aí que o senhor falou da planta baixa na nossa própria casa, no caso, tipo assim, não colocar as tomadas, coisa do tipo, é de acordo com a NBR ou de acordo com o que tem na nossa casa? De acordo com a NBR. Você vai fazer como se fosse. É um novo projeto. Você não está, como se diz, asbeltando a sua casa, né? Você não está fazendo o desenho certinho da sua casa. Você vai pegar a planta arquitetônica. Quem quiser fazer no AutoCAD, pessoal, pode fazer. Quem quiser fazer à mão, pode também. Eu não vou avaliar se é CAD ou se é à mão. Mas eu vou passar um roteiro para vocês, tá? Não, beleza. Um roteiro de projeto, eu vou passar. E aí na próxima aula a gente vai trabalhar dessa forma, né? Na aula de amanhã. Eu vou passar essa atividade, aí na próxima aula a gente trabalha com dimensionamento por queda de tensão, disjuntores, especificação do quadro de entrada. Aí a gente praticamente vai ficar faltando ver apenas a parte de aterramento, né? De como construir um aterramento de uma edificação. Tá bom? Pessoal, Beleza. dúvida? Tem como mandar a apostila da aula de semana passada e da aula de hoje? Semana passada eu não mandei não? Mandou só as fotos. De três fotos só que mandou. Tá, eu mando sim. E a de hoje também. Pode deixar que Tá eu bom, mando. obrigado. Tá bom? A 54 vocês têm, né? Tá todo mundo com ela. Sim. Alguém mais ia falar? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, boa noite pra vocês. Obrigado aí, Boa tá? noite. Até Boa mais. noite. Tchau. Boa noite. Ô Sérgio. Beleza. Ah tá, não acabei agora aqui com a outra turma. Me dá 5 minutinhos aí que a gente começa. Beleza? Beleza. Obrigado, Sérgio. Até mais. Tchau.